Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a gente vai analisar mais o Price Action hoje. Hoje eu vou trazer informações mais de curto prazo para vocês, tá? Como que a gente deve se comportar nesse momento agora que a gente está vivendo. Cara, a semana inteira falei aí com vocês sobre dados on-chain, falei a semana inteira com vocês sobre a minha expectativa para o ciclo do mercado, que a gente iniciou um novo bull market. Cara, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Hoje eu quero trazer um vídeo mais direto, porque eu sei que tem algumas pessoas com um pouco de dúvida. Pô, BTC rompe, não rompe, BTC vai, não vai, o que está acontecendo dentro dessa região? E a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, então vamos começar. Antes da gente passar por qualquer gráfico ali, o que eu vou olhar é exatamente como que está o book de ofertas. Se a gente olhar o book de ofertas no BTC, olha só, quanto mais amarelo a gente tiver aqui, mais ordens a gente tem na determinada faixa de preço. Veja, a gente criou um suporte aqui ontem, hoje nesse momento a gente está sem esse suporte no book de oferta. Tem algumas ordens aqui, ainda são ordens um pouco menor, porque o mercado capturou algumas dessas ordens ontem, quando a gente teve esses candles vindo aqui embaixo, beleza? Então a gente tem um suporte aqui embaixo, só que veja que para cima a gente está com bastante ordens de vendas. Vai ser difícil passar essa região. Se a gente olhar aqui, ó, na data de ontem, quando a gente fez o rompimento, cara, a gente tinha um caminhão de ordens aqui para ser consumida. A gente consumiu esse caminhão de ordens, só que o mercado não conseguiu dar continuidade, não conseguiu ter força o suficiente para ele continuar subindo. Lá no canal do Telegram, eu venho falando, cara, há dias, que vai ser muito difícil o BTC passar esses 24 mil dólares, porque a gente vai ter resistência até ele conseguir romper os 25. Romper os 25, o mercado está mais livre, porque se a gente olhar aqui, ó, no book tem ordens somente até os 25. Obviamente, depois que a gente romper os 25, vai começar a entrar ordens aqui em cima também. Mas veja que a gente tem muita pressão de venda, muita ordem até os 25 mil dólares. Por isso vai ser um pouco difícil. Veja que durante todo o período aqui, ó, que a gente está nessa lateralização, a gente tem bastante ordem dentro dessa região. Ah, Gui, então quer dizer que o mercado vai voltar a cair e a gente vai buscar um pullback? Cara, não quer dizer isso. Só quer dizer que vai ser difícil passar. Se você olhar para o preço, cara, fazem dias que a gente está tentando romper essa região. Rompe um pouquinho, vai lá e volta no dia seguinte. Rompe mais um pouco, vai lá e volta. A gente está ganhando território aos poucos, mas essa força compradora ela não está sendo suficiente ainda para poder fazer o rompimento, para poder limpar o book de ofertas e conseguir subir, beleza? Então, não adianta se desesperar para o preço do ativo dentro dessa região. Cara, tudo o que acontecer aqui dentro dessa região é mais do mesmo. Então é só traçar essas duas linhas, o fundo que a gente tem aqui e exatamente o topo que a gente tem aqui. Cara, tudo o que acontecer aqui dentro é mais do mesmo. Ontem a gente tentou romper, mas a gente não conseguiu. A gente voltou. Então não adianta se desesperar nos dias que o mercado cai. Eu vejo, cara, quando tem essas barras assim, ó, em um único dia, as pessoas falando que, tipo, pô, o mercado tá derretendo. Ou se não, o BTC tá subindo pra caramba. Cara, calma, relaxa, paciência. O mercado não funciona assim, não é? Se você estiver olhando, obviamente, para um gráfico de 5, de 15 minutos, você vai ver velas muito grandes e aí você pode interpretar dessa maneira. Mas no gráfico diário, não mudou nada. Estamos ainda consolidando dentro dessa região. A gente pode voltar? Sim, a gente pode voltar, a gente pode fazer um pullback. Só que o mercado, quando ele começa a não retrair em determinada região, cara, ele está construindo uma base de preço. Ele está tentando consumir as ordens, consumindo aquelas ordens do book de oferta, simplesmente limpando o mercado, para quando entrar a força compradora, ele conseguir subir. Então, eu diria que se fosse para a gente ter um pullback mais profundo,
esse pullback já teria que ter acontecido. E quando eu falo um pullback mais profundo, é porque a gente tem a possibilidade ainda de fazer um pullback até mais ou menos uns 19 mil dólares ali. Só que a gente não está tendo força para derrubar o mercado para os 19. Então eu vejo que se a gente tiver um pullback, pode ser um pullback mais suave, um pullback que só venha até 0,382 de Fibonacci, obviamente. Na hora que a gente tiver esse pullback, tem que analisar onde que a gente vai ter um ponto de reversão, se vai ser aqui, se vai ser em 0,5, não dá para saber aonde vai ser, mas a gente vai analisando quando der o pullback. E caso a gente faça esse rompimento aqui dessa região, cara, a gente já tem uma nova resistência a ser enfrentada, os 25 mil dólares. Olha lá, no book de oferta, a gente tem mais, cara, quase 1.000 BTCs em ordens de venda ali nos 25 mil dólares. Então o BTC ele não está em uma situação favorável. Inclusive, aqui não é um bom ponto de compra, não é uma boa opção entrar dentro dessas regiões, porque se você for olhar, cara, até a próxima resistência, do ponto que nós estamos hoje, a gente tem 7% de alta. Se você pegar aqui da base, que é o suporte, você vai ver que a gente tem 10% de alta. Ou seja, o BTC ele está com muita dificuldade para passar essa região. E quando a gente olha RSI, cara, o RSI do diário ele ainda está muito esticado, ele ainda está em região de sobrecompra. É interessante o RSI voltar mais ou menos ali até uma região de 50. E, cara, deixa o mercado lateralizar aqui dentro dessa região, ficar nesse lenga-lenga, porque isso é bom que o RSI vai esfriando, o RSI vai diminuindo, para lá na frente a gente conseguir entrar com pressão compradora, beleza? Então, dentro dessa região aqui, eu não gosto nem de olhar para BTC, isso falando por curto prazo, não estou vendo oportunidades de compra no BTC, diferente de quando a gente olha para outros ativos. Quando a gente olha para a dominância do BTC, por exemplo, a gente vê, eu comentei ontem com vocês, que a gente estava querendo perder essa região de suporte aqui, que foi um topo que a gente rompeu anteriormente aqui, e o mercado estava querendo perder essa região. A gente está perdendo essa região na dominância do BTC. Isso daqui mostra que as altcoins ou outros ativos dentro do mercado cripto, eles podem ficar mais fortes do que o BTC, porque o BTC está com dificuldade para passar essa região. E aí é exatamente nesse momento que a gente vê outros ativos subindo um pouco mais. Se a gente olhar o Ether / BTC, olha só, esse daqui é o gráfico que mostra se o Ether está valendo mais do que o BTC. E a gente vê que o Ether chegou em um fundo aqui, chegou em um suporte, ele fez candle de reversão, ele fez candle de confirmação e o Ether está ganhando valor perante ao BTC. Então a gente pode ver outros ativos subindo enquanto o BTC está dentro dessa lateralização. Exatamente nesse momento, quando eu olho para operações de curto prazo, cara, longo prazo é outra história, é outra parada. Longo prazo, minha carteira ela é muito mais BTC, ela é muito mais Ether do que altcoin. Altcoin não representa quase nada da minha carteira. Mas para o curto prazo, para fazer operações de trade ou de day trade ou de swing trade, cara, tá mais favorável a gente operar nas altcoins, porque a dominância do BTC ela está formando um possível topo. E isso indica que se o BTC cair, as altcoins podem cair menos, ou se o BTC subir, as altcoins podem subir mais. E exatamente por isso que eu estou com um olhar mais para altcoins nesse momento. Uma porque a gente está com o BTC nessa lateralização e tem uma resistência já aqui em cima. Então eu vou começar a olhar para outros ativos. Ether também está numa lateralização, mas é o primeiro ativo que a gente olha em relação ao BTC. A gente vê que está valendo mais, está posicionado em Ether nesse momento, porque tem uma possível valorização em relação ao BTC do que a gente está no próprio BTC. E quando a gente olha para algumas altcoins, por exemplo, cara, a Polygon, pô, lindo, movimentação muito bonita, tá formando topos e fundos ascendentes. Olha só, ela veio, consolidou dentro dessa região aqui, bumba, deu uma pernada de alta, pernada de baixa, tá buscando uma nova pernada de alta. Se a gente olhar para as movimentações de Polygon no gráfico diário, a gente vai ver que ela tá dando retração, olha só,
nessa retração aqui que ela deu, ela veio até 0,5 de Fibonacci. Então ela está dando retrações até 0,5 de Fibonacci de todas as movimentações que ela está fazendo. Olha só, até 0,5 de Fibonacci. Então é um bom ativo para ficar de olho, porque a gente está com essa movimentação de alta, tá dando retração em 0,5, ela tá continuando subindo, só tomar cuidado porque a gente está chegando nessa região de resistência. Bateu aqui, rejeitou, beleza, a gente pode reverter essa tendência. Mas caso o Polygon venha bater aqui e romper essa região, talvez a gente tenha boas oportunidades em Polygon durante esse período. Claro que entrar lá embaixo, eu tinha feito operações em Polygon lá atrás, tinha aberto operações aqui em Polygon, fechei operações lá mais ou menos nos 89, não me lembro exatamente, fechei mais ou menos minhas operações por aqui e agora eu estou olhando de volta essas operações do curto prazo exatamente para as altcoins. Se a gente olhar, eu comentei com vocês sei lá se foi no sábado ou no domingo, eu comentei sobre AGIX que estava em um bom ponto de compra. Estou com uma operação aberta em AGIX porque a gente estava mais ou menos nessa região aqui, não lembro que dia que foi, se foi domingo, que dia que foi, mas a gente estava mais ou menos nessa região aqui, só vim no canal e olhar um vídeo que eu tô falando de uma altcoin que subiu mais de 300% e que ainda pode subir mais. Era exatamente a AGIX. Olha só como que ela tá subindo bastante na data de hoje. Se a gente olhar aqui, ó, da operação, eu dei entrada nessa operação, que foi exatamente nesse candle aqui, nos 17, quase 18 centavos ali, ó. Se a gente olhar para 18 centavos, cara, já teve uma alta de 26% e tinha um loss bem baixo, que era um loss de 10% em um stop, ou um loss mais aqui abaixo de 20%, beleza? Então a gente vê que algumas altcoins, elas estão ficando mais fortes do que o Bitcoin nesse momento, e a gente sabe isso através exatamente da dominância. Então saber navegar também dentro do mercado cripto, saber qual que é o momento de você olhar para o BTC, o momento de você olhar para o Ether, o momento de você olhar para as altcoins, é muito importante. Tudo isso vai fazer diferença no seu dia a dia, tudo isso vai fazer diferença na sua exposição. Se você souber navegar nisso daí, cara, você consegue ter assimetrias maiores ao longo do ciclo. Muita gente pensa, poxa, é só comprar no fundo e vender no topo. Mas se você pensar, o BTC, se você compra no fundo e você vende no topo, você vai ter, sei lá, o último ano a gente teve uma alta de 1000%, o último ciclo. Então isso daí deu 10 vezes de multiplicação. Só que se você consegue ficar dentro do mercado, saindo do BTC, indo para as altcoins, saindo das altcoins, indo para o BTC, você consegue aumentar essa sua exponencialidade, beleza? E só um recado aqui. As inscrições da comunidade on-chain, elas vão encerrar hoje, tá? A comunidade on-chain é uma comunidade minha, onde tem treinamentos meu e onde a galera tem acesso à minha carteira também. Se você quiser saber como faz parte da comunidade on-chain, o link tá na descrição, você vai cair nesse site aqui, assista esse vídeo que lá eu explico como que você faz para participar. A gente vai encerrar as vagas às 6 da tarde no horário do Brasil. Beleza? E para a gente finalizar aqui, vamos olhar para o mercado americano, só para a gente entender. Ontem, no final do dia, a gente teve a Apple dando uma sacudida um pouco no mercado, porque o balanço da Apple não veio muito bom. E isso daí deu uma derrubada um pouco no mercado. Depois, no after, conseguiu se recuperar um pouco futuros, mas a gente vê que vai ter dificuldade sim para o S&P passar essa região, não vai ser fácil. A gente está formando topos e fundos ascendentes, beleza, a gente está dando continuidade em toda a movimentação, mas a gente chegou em região de resistência, tá tudo bem S&P voltar, tá tudo bem S&P retrair, a gente pode traçar uma Fibonacci aqui para ver se o movimento vai estar com bastante força. Se o movimento tiver com bastante força, ele não vai perder nem 0,618, ou seja, ele vai se segurar nesse topo aqui, ó, que ele rompeu anteriormente. Vai voltar até aqui, tudo bem, pegar um pouco mais de gás para subir lá na frente. Mas mesmo assim, se ele perder esse topo aqui, cara, a gente tem ainda a linha de tendência de alta aqui embaixo. Enquanto não perder essa linha de tendência de alta, a gente segue, cara, na mesma posição.
bullish no S&P. Pode retrair? Cara, claro que pode retrair. A gente está passando por resistência. 1, 2 resistência. O RSI está chegando em zonas sobrecompradas no gráfico diário também. Então, cara, tá tudo bem se a gente tiver uma queda. Se a gente tiver essa queda no S&P, a gente pode ter finalmente o pullback dentro do BTC. Esse pullback vai ser uma oportunidade de compra, uma oportunidade para aquelas pessoas que ficaram de fora, aquelas pessoas que não aproveitaram lá nos 16 mil, por exemplo. É certeza que a gente vai ter o pullback? Não, não é certeza, porque em 2019 o preço subiu reto, com tudo sobrecomprado, a gente foi embora, cara. A gente saiu de 3.200 dólares e, cara, foi simplesmente subindo até bater 12 mil dólares ali, e mais ou menos 12 mil dólares ou 11 mil dólares, e o preço não deu recuo, foi simplesmente sobrecomprado porque teve muito FOMO, teve muita gente entrando no mercado, e a gente tem essas movimentações que pode continuar subindo. Então, se a gente tiver esse pullback vai ser uma baita de uma oportunidade. Eu falo bastante para vocês que para mim, a gente entrou no bull market, só que bull market é diferente de bull run. A bull run, para mim, ela não vai acontecer ainda. A gente não vai ter a bull run. Bull run é o quê? Semanas verticais, semanas positivas. Você abre o gráfico, você olha positivo. Você dorme, acorda positivo. Você não tem dia negativo. Isso é bull run. Isso daí ainda vai levar um tempo para acontecer. Para mim, vai ser lá para 2024, no ano do halving, um pouquinho depois ali da narrativa do halving. E eu vejo que esse ano pode ser um ano mais difícil de subir, pode ser um ano que ele sobe, cai um pouco, que a gente não vai bater novos all-time highs. O que é? A gente não vai chegar em 68 mil dólares, por exemplo, esse ano. Pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Então, cara, eu só quero que o mercado ele vá subindo aos poucos, forme topos e fundos ascendentes. Isso para mim é o início do bull market, isso para mim é o bull market mesmo. A gente não sai de uma tendência de baixa e volta a subir em linha reta. Não, cara, a gente só encerra aquela tendência, a gente começa a iniciar uma nova tendência de alta, a gente começa a iniciar um bull market e lá na frente a gente tem a porrada, a gente tem a explosão do bull market, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte e lembrando, as inscrições para a comunidade on-chain encerram na data de hoje. O link tá na descrição. Beleza, galera? Forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã, no nosso vídeo de sábado, e na segunda-feira de volta com a nossa análise do mercado cripto. Beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!